Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História, aqui com o professor Lineu Miranda. Hoje vamos falar sobre a Guerra dos Mascates, tá? Olha só, essa guerra ela é icônica porque tem um nome que não é muito convencional a gente usar, mascate. A gente vai explicar por que desse nome no decorrer da aula, tudo bem? Bom, para a gente relembrar um pouco, voltar no tempo e a gente relembrar que no século XVII a União Ibérica levou uma crise entre portugueses e holandeses por conta de medidas que foram adotadas pelo rei Filipe II, da Espanha, que se tornou rei tanto de Espanha quanto de Portugal. Então, os holandeses fundaram a WIC, a Companhia das Índias Ocidentais, e promoveram a maior invasão que o Brasil, uma colônia portuguesa da época, já sofreu. O governo de Maurício Nassau, no entanto, aqui em Pernambuco, concedeu a liberdade religiosa e investimentos que o modelo colonial português não tinha permitido. Então, Pernambuco conheceu um desenvolvimento e um progresso que nunca antes tinha visto, certo? Com a saída de Maurício Nassau, um excelente governante, a WIC, a Companhia das Índias Ocidentais, passou a exigir ainda mais dos colonos açúcar, impostos, o que levou a uma guerra, a guerra de expulsão dos holandeses, que voltou para o controle de Portugal, a região que eles tinham invadido. As realizações desse período holandês, elas permanecem como herança em Recife, que passou a ser considerada uma importante cidade, atraindo muitos comerciantes ricos de Portugal. E aí que começa a treta. Tá? Aí começa a treta. Mas antes de começar a nossa treta, falar hoje sobre o nosso conflito entre Olinda e Recife, as cidades irmãs, a gente vai responder ao desafio. Olha só, na aula passada, a gente colocou que durante os séculos 16, 17, a União Ibérica promoveu uma ruptura com os holandeses, que possuíam investimentos e interesses na produção de açúcar no Brasil, o que levou à invasão e à formação de domínio holandês aqui no Brasil entre 1630 e 1654. Essa é a resposta para aquela pergunta: o que levou os holandeses a invadir o Brasil? Hein? Que foi dado na aula passada, quando tratamos sobre o domínio holandês. Tudo bem? Bom, para a gente situar mais ainda o assunto, vamos relembrar. Olha só. Reforma e contra-reforma religiosa, que instigaram, promoveram a expansão marítima comercial, que a gente pode ver aqui na tabela, vamos para ela. Essa expansão marítima e comercial, que impulsionou as grandes navegações, que por tabela revelaram a América para o mundo, e aí tivemos aí a conquista da América. Teve a União Ibérica entre Portugal e Espanha, que gerou aquele conflito, que levou à invasão dos holandeses no Brasil. Com a saída de Maurício Nassau, houve a insurreição pernambucana, a gente botou para correr os holandeses daqui, e a briga aconteceu principalmente aqui em Jaboatão dos Guararapes, nossos Montes Guararapes, nossa pátria nasceu aqui. Pois bem, volta do controle de Portugal sobre o Nordeste do Brasil. Será que depois dessa briga, pode voltar aqui, será que depois dessa briga, para expulsar os holandeses, ia ser a relação entre portugueses que ficaram aqui, lutaram com os holandeses, e portugueses que fugiram e depois voltaram, cheios de dinheiro aqui para poder mandar no pedaço, essa relação ia ser amistosa? Vamos ver? Bom, dos problemas que surgiram por conta dessa ocupação holandesa. Primeiro, muitos engenhos que foram abandonados durante a invasão foram assumidos por novos donos, aqueles que ficaram, que recuperaram esses engenhos, fizeram novos investimentos, com novos empréstimos. A volta da posse a Portugal criou uma crise de posse desses engenhos e pela ocupação do Recife, que já pedia para ser elevado à condição de vila. Bom, aí vamos lá. Aí a gente vê que essa relação tinha tudo para dar confusão, não tinha? Vamos ver. Olha só, além disso, foram os residentes de Olinda que investiram os seus próprios recursos e enfrentaram a guerra contra o exército invasor, deixando Olinda quebrada financeiramente. Sua cidade estava em ruínas e endividada por conta da luta contra os holandeses. E contavam com os tributos de Recife para arrecadar dinheiro, o dinheiro que precisavam para a sua reconstrução. Recife, abandonada pelos holandeses, era uma cidade bem mais nova, bem projetada, sob padrões novos que os europeus já conheciam. Isso atraiu os ricos comerciantes portugueses. Olha só que coisa linda! O Recife Antigo, a Rua do Bom Jesus. Com o passar do tempo, foi decisivo, pois, enquanto os donos de engenhos, conhecidos então como nobres da terra, os cavaleiros que lutaram pela retomada do controle português aqui, residentes em Olinda,
passaram por uma crise financeira acontecida justamente por conta da concorrência dos holandeses que foram para as Antilhas produzir açúcar. Então, os comerciantes portugueses aqui eram conhecidos como mascates, o equivalente a camelô, vendedor, comerciante de porta em porta. E eles ocupavam justamente o Recife, que ficavam cada vez mais ricos com empréstimos que eles faziam para os holandeses. É, isso mesmo, empréstimos a juros. Essa imagem linda que a gente vê aí do Alto da Sé, com Recife e ao fundo e Olinda mais à frente, tá? É um privilégio que hoje a gente se dá. Mas olha só, em 1710, quando a coroa portuguesa atendeu e elevou Recife à condição de vila, essa imagem não era o que os holandeses queriam ver. Eles queriam ver o Recife continuando pagando tributo para Olinda. Então, de lá de cima, de Olinda, sua cidade toda destruída, todo mundo endividado, muito, como se diz aqui em Pernambuco, arretados com os comerciantes portugueses. E lá, ao fundo, Recife, linda, próspera, aquele brinquedo novo que todo mundo queria ter. Tá? Aí a revolta estourou. A revolta eclodiu e ficou conhecida como Guerra dos Mascates. Mas quem provocou a guerra foram os nobres da terra, foram os holandeses, que pejorativamente acunharam, chamaram, apelidaram os portugueses de mascates. Bom, alguns moradores de Olinda invadiram Recife, destruíram seu pelourinho, símbolo da elevação de vila, e também tocaram fogo na Câmara Municipal. E além disso, tentaram perseguir os aliados do governador Sebastião de Castro Caldas Barbosa, que foi visto por eles como um aliado dos mascates, um traidor. Ele sofreu inclusive um atentado e teve que fugir. O governador de Pernambuco fugiu para a Bahia e deixou o governo a cargo do bispo, que procurou acalmar os ânimos. Mas os ânimos não estavam calmos. As pessoas não queriam voltar. Eles queriam que Olinda continuasse recebendo os tributos de Recife, que não deveria ser vila, mas não tinha como voltar atrás. Recife já era vila. Bom, em 1711 teve a resposta dos mascates, quando eles invadiram Olinda, destruíram algumas vilas, plantações, engenhos. A situação foi ficando pior, porque cada um dava um troco pior do que o outro. Então a coroa portuguesa teve que intervir, enviou negociadores, também enviou tropas e disse, está na hora de parar com essa briga. Chega! O desfecho disso foi que houve a prisão dos líderes, a consolidação de Recife como autonomia, né? E ainda por cima, Recife foi elevado à condição de capital, sede administrativa de Pernambuco. Sua Câmara e Pelourinho foram reconstruídos, tá? E a nobreza de Olinda, para não ficar no prejuízo, receberam perdão da coroa portuguesa. E a briga acabou por aí. Tá? No ano de 1714, Dom João V concedeu anistia a todos os envolvidos. Quem ainda estava preso por causa da confusão foi perdoado. Tá? E houve perdão de dívidas, perdão para que eles pudessem retomar suas plantações. Aquele bom e velho morde, depois sopra. Feito isso, estabeleceu-se a paz novamente entre Olinda e Recife, que são como duas cidades irmãs que ainda hoje, tá, nos trazem muita alegria e muita história. Bom, agora tem um desafio para você. Gente, depois dessa aula, que foi, na verdade, tá, uma degustaçãozinha, tá, você pode encontrar muito mais sobre esse conteúdo no nosso material didático e no nosso site. Bom, a pergunta é, o que foi a Guerra dos Mascates, ocorrida em Pernambuco entre 1710 e 1711, tá? Fica aí esse desafio. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito procurando a sua resposta e a gente fica marcado o nosso encontro na nossa próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.